Nessa aula nós vamos continuar a falar sobre calor específico, mas agora a gente vai discutir o modelo de Debye. Bom, então na última aula a gente estudou o modelo de Einstein. Para o Einstein, um sólido correspondia a átomos vibrando com uma frequência ômega em torno de sua posição de equilíbrio. E quando a gente trata o sólido dessa forma e modela as vibrações de acordo com a mecânica quântica, você obtém, teoricamente, um resultado bem parecido com o resultado experimental, como a gente viu na última aula, no qual a capacidade térmica para temperatura baixa vai a zero. E a gente viu que isso é uma consequência da discretização da energia, ou seja, quando a gente trata o oscilador quanticamente, a gente tem uma energia mínima que a gente tem que dar para excitar a vibração, que é dada por h cortado ômega. Então isso te dá uma escala de temperatura. Se você tiver temperaturas taxa KBT muito menor do que h cortado ômega, você não consegue excitar a vibração, e isso faz com que a sua resposta térmica seja desligada, ou seja, a sua capacidade térmica vai a zero. E é isso que você vê que os dados experimentais estão mostrando aqui pra gente, tá? Esse gráfico a gente viu na aula passada, e essa linha tracejada é a previsão teórica do modelo de Einstein, que quando você faz a conta conforme a gente fez na aula passada, a gente obtém essa expressão que está aqui na tela, onde beta essencialmente é o inverso da temperatura. Para temperaturas baixas, a gente viu que essa capacidade térmica vai a zero de maneira exponencial. Ou seja, se você para comparar aqui com o gráfico, né, você vê que a linha tracejada ela vai a zero mais rápido do que os dados experimentais. Isso aqui pode parecer uma diferença muito pequena, né? Mas na realidade ela é bem sistemática. Então, se você faz um experimento que vai para cada vez temperaturas mais baixas, você consegue ver claramente que o decaimento não é exponencial. Então, aqui tem um gráfico da capacidade térmica do silício como função de T ao cubo. E nota que para temperaturas bem baixas aqui, conforme está mostrado, os seus dados eles caem bem próximos todos de uma mesma reta. Isso significa que para temperaturas baixas a capacidade térmica é proporcional a T ao cubo, que é exatamente o que o modelo de Debye vai prever, conforme a gente vai ver na aula de hoje. Então o decaimento não é exponencial, ele é bem mais lento, ele vai com T ao cubo. Mas daqui é para o silício, a gente mais à frente na aula vai discutir um pouquinho o comportamento para diferentes materiais. Mas, então, essencialmente, qual é a diferença do modelo de Debye para o de Einstein? Para o Einstein, a capacidade térmica é devido a vibrações dos átomos da rede. Para Debye também. Para o Einstein, as oscilações são aproximadas como harmônicas e são tratadas de acordo com a mecânica quântica. Para o Debye também. Então, a diferença entre os dois é que para o Einstein, os átomos vibram independentemente, que é o que está ilustrado nesse GIF daqui. Cada átomo vibra com a mesma frequência em torno de sua posição de equilíbrio. Já para Debye, as oscilações são acopladas, que é o que está ilustrado nesse outro GIF daqui. Então, mesmo que sejam por molas idênticas, essencialmente no caso do Debye, essas molas estão acopladas entre si. Então isso dá todo um movimento bem diferente para o sólido de Debye e para o sólido de Einstein. A palavra-chave para a gente aqui vai ser então os modos normais de vibração, que vocês estudaram lá no curso de mecânica. Qual é a ideia dos modos normais de oscilação? É que quando a gente acopla molas, ainda que elas tenham a mesma frequência, os movimentos podem ser bem complicados. Um modo normal, por definição, é um modo em que todos as partículas do seu sistema oscilam com a mesma frequência. Então, alguns exemplos unidimensionais estão aqui ilustrados à direita, nesse GIF. Então, o primeiro caso corresponde a um modo normal em que o lambda é 2A, onde há o espaçamento entre as posições de equilíbrio. De fato, nota que o primeiro e o terceiro vizinho estão sempre em fase aqui, por isso que o comprimento é 2A. Aqui, essa daqui, por exemplo, o lambda é 3A, ou seja, o primeiro e o quarto estão sempre juntos. Se você pegar o segundo e o quinto estão sempre em fase, e assim por diante. Então, em todos esses modos ilustrados aqui, observa que cada bolinha oscila com a mesma frequência de todos os vizinhos. E o que muda é só o comprimento de onda. Na primeira ela está em fase primeiro e terceiro, segundo e quarto, e em outras a relação é diferente, o lambda é diferente. E nota que a frequência também é diferente. Esse primeiro aqui, mais de cima, está numa frequência bem maior do que esse daqui de baixo. E isso é intuitivo, porque o primeiro, como o lambda é bem menor, significa nesse primeiro daqui que o primeiro e o segundo estão na mesma posição de fase.
Enquanto que nesse mais de baixo aqui, como o lambda é 12A, ou seja, o primeiro e o 13º estão andando juntos aqui, então isso significa que o primeiro e o segundo estão andando quase que juntinho ainda. Eles estão bem quase em fase. E isso faz com que no primeiro caso as molas estejam muito mais esticadas e comprimidas do que no caso mais de baixo. Então o primeiro caso custa muito mais energia do que o caso mais de baixo. Pensando já quanticamente, a gente sabe que energia está ligada com frequência. Então esse primeiro caso que custa mais energia tem que ter uma frequência maior para ser excitado, né? E é o que está ilustrado aqui. O primeiro tem uma frequência que é 2 vezes a frequência de cada molinha livre, né? Se a molinha tivesse livre, teria frequência ômega. E aí quando se acopla esse modo normal tem frequência 2 ômega. E o mais de baixo aqui tem frequência 0,52 ômega, ou seja, a frequência menor do que as frequências livres. Mas enfim, sem entrar em todo o detalhe, vocês estudaram isso em mecânica geral, o importante é que quando a gente acopla várias molas de frequência ômegazinho, o que acontece é que a gente tem várias possibilidades de movimento com frequências diferentes. Algumas maiores do que o ômegazinho, outras menores do que o ômegazinho. Então, quando o Debye faz essa ideia de que o sólido, as oscilações são acopladas, o que acontece é que ele está pensando que o sólido ele tem oscilações com frequências diferentes que correspondem aos modos normais. Então, a ideia que aparece aqui pela primeira vez, que vai ser importante para a gente ao longo do curso inteiro, é que a gente pode pensar o sólido como um gás ideal de osciladores harmônicos. Que essa é justamente a ideia dos modos normais, né? Você, em geral, você não vai estar em nenhum dos modos normais. Mas qualquer movimento do seu sistema pode ser escrito como a superposição de modos normais, e esses modos normais não interagem entre si. Ou seja, dentro da aproximação harmônica, que a gente vai sempre fazer aqui, esses modos normais não interagem entre si. Então é como se fosse um gás ideal, realmente. Não tem troca de energia entre diferentes modos. Então isso é uma coisa que vai acompanhar a gente bastante no curso de condensado e que a gente vai discutir melhor quando a gente falar em fono. Tá ok? Então, qual é a ideia do modelo de Debye, pensando por enquanto só qualitativamente? A ideia é que, novamente, eu vou tratar as oscilações como quânticas, só que para o Einstein, todas as oscilações são iguais, todas têm frequência ômega. Para o Debye, como tem um acoplamento entre as molas, a gente vai ter que analisar separadamente cada modo normal. E, bom, então essencialmente o que o Debye vai fazer é somar a contribuição de cada vibração separadamente. Porque eu tenho um modo normal com frequência ômega 1, outro com frequência ômega 2, outro com frequência ômega 3. Para cada uma dessas expressões, o Debye vai usar exatamente a expressão do Einstein. Ou seja, a previsão, o uso da mecânica quântica para oscilação é igual no Debye e no Einstein. Só que para o Debye agora eu tenho várias frequências diferentes. E para o Einstein eu tinha uma só. Tinha tão somente o C de ômega e era o mesmo para todos os átomos. Então a capacidade térmica por átomo do Einstein era só a capacidade térmica do oscilador com frequência ômegazinho, porque todos os átomos correspondiam a uma oscilação de frequência ômegazinho. Para o Debye, a capacidade por átomo, eu vou ter que somar a contribuição de todos os modos diferentes e dividir pelo número de átomos. Observando que o número de modos que eu tenho é igual ao número de átomos. Né? Então aqui eu tenho o meu somatório até ômega nzão, né? E a minha divisão é por nzão. Nota que nesse gráfico, né, que quando eu penso no modelo, ou seja, essencialmente o modelo de Debye vai ser somar o modelo de Einstein para várias frequências diferentes. Imagina que você tenha, por exemplo, aqui uma frequência ômegazinho, que é essa curva daqui em laranja. Nota que se eu tiver uma frequência menor, eu tenho que ir para temperaturas mais baixas, né, para observar o comportamento quântico desse vibrador. Então essa curva em azul daqui. Então olha o que acontece. Para temperaturas nas quais o decaimento exponencial da curva em laranja já se manifestou, ou seja, esse oscilador laranja já está essencialmente desligado, o azul ainda está bem ligado. Então, se você pega um monte de mola com frequência ômegazinho e acopla, vão ter algumas oscilações dos modos normais que vão permanecer quase clássicas aqui para temperaturas nas quais a contribuição que teria no modelo de Einstein já seria zero. Ou seja, se cada oscilação fosse livre, todos seguiriam a curva laranja e já estariam desligados. Mas, como agora a gente tem um acoplamento entre os diferentes molas, vão ter modos normais que ainda estão contribuindo
em temperaturas que o Einstein preveria que não teria mais contribuição nenhuma. Ou seja, o modelo de Debye vai realmente contemplar uma possibilidade de você ter contribuições a temperaturas baixas para as quais o Einstein já não contribuiria. Ou seja, o Debye vai perceber que, e vai acompanhar nesse ponto os dados experimentais, que o decaimento não é um decaimento exponencial. Tá? Então, esse é o primeiro traço que é importante a gente notar do modelo de Debye, ainda nessa parte sendo totalmente qualitativo, e eu vou avançar um pouquinho nessa direção. Essas oscilações acopladas vão corresponder nos sólidos exatamente ao som. Ou seja, o som é uma superposição dos modos normais de vibração dos átomos que compõem o sólido. Então está aqui nesse GIF uma baqueta, né, excitando ali a membrana de um tamborim. E aí você vê que de fato tem ali a superposição de vários modos normais, né? Então, fazendo aqui uma breve digressão de física básica, na física básica a gente estudou o som no ar, essencialmente. O som no sólido a gente quase não estudou. E no ar foi visto, né, que o som corresponde a ondas longitudinais de pressão que satisfazem essencialmente, uma boa aproximação, essa equação de onda, né? E para uma onda monocromática, a gente sabe que a frequência de oscilação da onda é proporcional ao módulo do vetor de onda. E essa constante proporcionalidade é a velocidade de propagação da onda no meio. Que então, no caso, vai ser a velocidade do som no ar, né? Quando a gente fez lá na física básica. E de fato, a gente vai argumentar isso em detalhe na aula de hoje, as vibrações em sólido com comprimentos de onda grande, com comprimentos de onda macroscópico, vão corresponder ao que a gente chama de som na física básica, na física clássica. Então, a gente vai entender isso um pouquinho melhor mais para frente, né? Mas, de fato, o som vai corresponder apenas aos modos normais com grandes comprimentos de onda, ou seja, para baixas frequências. E aí, seguindo nessa digressão de física básica, o que acontece é o seguinte: para a onda monocromática, né, conforme a gente viu lá no slide anterior, a relação entre a frequência e o vetor de onda é linear. E a frequência é proporcional ao módulo do vetor de onda. Então você vê que estados de mesma frequência vão ter o mesmo módulo de K. Ou seja, no espaço K, eles vão estar contidos na superfície de uma esfera. Isso significa que o número de modos que tem frequência até uma frequência ômegazinho, ou seja, o número de modos que tem uma frequência ômegazinho é proporcional à área dessa esfera. E o número de modos que tem uma frequência até ômegazinho vai ser proporcional ao raio da esfera ao cubo. Mas o raio da esfera é módulo de K, que é proporcional à frequência. Então o número de modos que tem frequência até ômegazinho vai ser proporcional a ômega ao cubo. Depois a gente vai tornar isso tudo mais preciso. Mas tudo que a gente precisa notar agora até aqui é isso, é que o número de modos é proporcional a ômega ao cubo. Vamos voltar agora no modelo de Einstein. Ou seja, imagine que a gente tenha um único oscilador de frequência ômegazinho. O que o Einstein mostrou é que a contribuição desse oscilador para a capacidade térmica segue essa curva. Então nota que, essencialmente, todo mundo que sempre que a minha temperatura satisfizer que o meu KT, constante de Boltzmann vezes T, é menor do que ou igual a H cortado ômega, sempre que isso acontecer, eu entro aqui no regime quântico que eu preciso desligar a oscilação. E para KT maior do que ou igual a ômega, eu tenho que esse modo responde basicamente de maneira clássica. O que ocorre aqui no modelo de Debye é que eu tenho várias frequências diferentes. Então, para uma dada temperatura, eu posso pensar o seguinte, que vão contribuir apenas as frequências que são menores do que essa frequência máxima dada por KBT sobre H cortado. Ou seja, sempre que a frequência for maior do que KBT sobre H cortado, eu já estou no regime quântico, em que é desligado exponencialmente, e para uma ordem de grandeza aqui, para um argumento de escala, eu vou dizer que esses osciladores não contribuem. Então só contribui para a capacidade térmica osciladores que tenham frequências menores do que ou iguais à frequência máxima. E esses osciladores eu vou dizer que contribuem com a contribuição clássica, ou seja, eu vou dizer que a capacidade térmica que eles contribuem é 3K.
Então, nessa aproximação, eu vou dizer então que a capacidade térmica do meu sólido é da ordem de 3kb vezes o número de osciladores com frequência até ômega máximo. Só que o número de osciladores com frequência até ômega é proporcional ao ômega ao cubo. Então, até ômega máximo vai ser proporcional ao ômega máximo ao cubo. Só que o ômega máximo é proporcional à temperatura. Então, a gente vê que a capacidade térmica é proporcional à temperatura ao cubo, que foi o que apareceu lá no nosso gráfico do silício, que a gente mostrou lá no iniciozinho. Tá? Claramente, isso não pode ser perfeito para temperaturas altas, porque se eu puser a temperatura indo para infinito, a capacidade térmica iria para infinito se isso aqui fosse válido sempre. Então, essa nossa análise qualitativa está funcionando bem para temperaturas baixas. Agora, isso acontece porque a gente vai ver na sequência dessa aula que a gente não vai poder dizer sempre que o número de modos é proporcional ao ômega ao cubo. Porque se o ômega ficasse muito grande, a gente teria que o número de modos ia ficar muito grande também. Mas tem um número máximo de modos. A gente viu que o número de modos está ligado com o número de átomos que você tem, né? Então ali no caso 1D que a gente botou, o número de modos era exatamente igual ao número de átomos, né? E aí não tem como valer essa relação sempre, tá? Então esses detalhes a gente vai entender na próxima parte da nossa aula quando a gente fizer a análise quantitativa. Mas é importante vocês verem que de uma maneira bem assim heurística, a gente já descobre que para temperaturas baixas a capacidade térmica não decai exponencialmente, e isso decorre ao fato das oscilações serem acopladas, tá? Então até a próxima parte da aula.